Pessoal, beleza? Vamos continuar essa saga do SQL aí, dessa vez falando sobre funções, tá? Funções que manipulam os dados que a gente está trazendo da nossa consulta, né? Do nosso select. A gente continua no domínio do DQL, da parte de consulta, de query da linguagem, né? Como eu falei que a gente ia se estender um pouco nisso. E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre funções, e especificamente funções que trabalham com strings, né? Que manipulam strings, textos, né? É, e aí a gente, por conta disso, a gente não vai ter uma parte teórica. Não precisar fazer aquele blá blá blá, não. Vai direto para a mão na massa aqui. Inclusive, já vamos para ele aqui. Então, esse textinho, né? Eu coloquei algumas linhas gerais assim que vão funcionar para todas as funções que a gente vai trabalhar nos próximos vídeos. Tá? Mas uma função, ela basicamente ela opera sobre as linhas que a gente está retornando do banco, né, retornando uma versão modificada dela. Essa que é a ideia. Ela pega, manipula lá e retorna alguma coisa. Né? Como tinha um professor que eu adorava falar que uma função é um negócio que você bota porco de um lado e sai linguiça do outro. Já tive uma crise de risos bizarra por causa disso. Enfim. Então assim, coisa que a gente tem que levar em consideração é isso, que eu coloco é, essas informações para serem processadas e devolvidas de uma forma diferente do que ela entrou. E outra coisa importante é que isso não altera a informação original. O banco de dados vai ficar tranquilo, você não vai fazer nada, o select não altera nada no banco. A gente já viu como é que faz isso nos vídeos para trás. E aí, como ele altera a função, altera a informação original, né, a gente pede a referência do nome da coluna. A gente está basicamente criando colunas novas, né, a partir dessas alterações que a gente vai fazendo aqui. Então, sempre que você usar uma função para tratar alguma coisa, renomeie, né? Que renomeie não, nomeie a nova coluna que você está gerando a partir daquela transformação com uma função. Bom, funções que a gente vai trabalhar aqui vão ser de strings hoje. Eu peguei quase todas as funções da documentação, tinha umas que eu achei não tão interessantes e também não queria tornar esse vídeo muito extenso, mas já é o suficiente para vocês pegarem a documentação, vocês consigam ler, né, como é que as coisas estão escritas lá. Inclusive, os meus textinhos aqui são quase uma cópia do que lá, quase. Eu alterei um pouquinho ali para talvez ficar um pouco mais interessante de ler e eu espero que tenha sido bem sucedido, inclusive. Tá? Então, assim, linhas gerais, como é que uma função se comporta? Né? Na matemática, lá a gente aprende lá o f de x da vida, né? F, parêntese, com x dentro. Essa é uma estrutura bem genérica, né? É o f de função e x porque a gente costuma usar isso como incógnita. Na vida real, a gente dá nomes mais significativos para essas funções e para os argumentos da função. Então, não vai ser tudo f, vai ser um nome aqui, por exemplo, concat, que é a função de concatenação. Eu vou juntar textos para formar um texto diferente. Sempre abra e feche parênteses. Né? Você começa e termina com um par de parênteses. E entre esse par de parênteses, você vai ter o que a gente chama de argumentos. O x não precisa ser só um x, né? Pode ser várias informações que a gente coloca ali dentro e ela vai ser devolvida de alguma forma. E a gente sempre separa esses argumentos por vírgula. Tá? Então, isso vale para qualquer função. E o que a gente lê na documentação é o que esperar, né, com essas entradas, como essas entradas têm que ser. No caso aqui, nossas entradas vão ser strings, né, como eu falei. E o que esperar tanto das entradas, né, quanto das saídas dela. Então, no caso da função concat, ela vai unir a string número 1 com a string número 2, né, numa única string. Vai sair um texto conjugado, né, que acopla os dois textos anteriores. O HyperSQL, né, que está lá embutido no Base, ele tem só um problema, né? Eu vou chamar de problema aqui, que ele só permite que eu faça concatenação com duas strings. Em geral, isso não é verdade. Né? A maioria dos SGBDs permitem que essa função concat você coloque quantas strings você quiser. Tá? Por isso que eu botei aqui que existe uma alternativa menos limitante nesse sentido de não poder ser só duas, né? Que seria o operador pipe-pipe, né? Essa barrinha vertical dupla. E ela, tanto que eu botei um exemplo também com ela aqui. E outra coisa já interessante, né? Eu falei que é menos limitante e tal, é só uma questão de escrita e de
de gosto, porque como o concat ele retorna uma string, eu poderia colocar um concat dentro do concat, e, enfim, é até difícil de falar, né? Então, eu poderia fazer, só que ia ficar horrível, né? Então, para esses casos, e usando aí o Hyper, o pipe aqui é mais interessante, tá? Então, vamos lá. Vamos direto para nossa implementação aqui. Deixa eu pegar esse carinha ali. Espero que eu tenha melhorado também a questão desse background aqui, desse texto, porque tinha algumas coisas que estavam ficando em preto e eu não sabia mudar. Eu mudei todas as cores, menos aqui quando eu começo a digitar. Então ficou um tema meio Batman aqui, ficou maneirinho. Então vamos colar. Então o que a gente quer? Vamos para nossa tabela de novo. Sei lá, select start from rede escolar. Escola. A nossa consultinha aí que já está clássica. Então trouxe essas escolas. O que eu quero fazer? Eu quero, sei lá, por exemplo, né? Por exemplo, fazer um concat do ID da escola com o nome da escola. Tá? Eita. E aí, beleza. Aí trouxe, né, o nome. Mas olha o nome da coluna, como é que ficou. Geralmente ele nem coloca isso aqui. Às vezes não vem nada. Quebrou o galho e botou um nome de tabela pra gente, de coluna pra gente aqui. Tá? Então, em geral, tu vai fazer alguma coisa, sei lá, ID. Como é que seria aqui? Chave. Chama de chave. A gente poderia usar isso para fazer um chaveamento num Power BI da vida. Então, olha lá. A gente coloca um nome mais bonitinho, tá? Mas em geral, as GBDs não retornam nada para o nome da coluna se você não der o nome. Então, usar o as chave aqui, até 100 funciona, né? Tá? Então, o as eu gosto de colocar, porque eu acho que fica mais limpa a escrita e tal. Não parece que é só uma palavra que apareceu maluca ali, mas não é obrigatório, tá? Então, fizemos o uso concat. Poderíamos fazer a mesma coisa tirando a função concat usando um operador, tá? Operador é igual a matemática também, operador de soma, subtração, né? Maisinho, menusinho, então na prática ele é uma função, né? Internamente isso é implementado como uma função, mas ele aparece uma forma de um símbolo específico, né? De um operador específico. Então isso aqui funciona, tá? Nem deu para perceber, mas ele fez a mesma coisa. Tá? Mas nesse contexto do Hyper, né, como o concat dele é limitado a duas coisas, quando eu quero fazer, por exemplo, essa chave tá feia, tá um número, mais o nome da escola colado, eu queria ela separadinho. Tá? Então eu posso colocar outro texto aqui, poderia ser uma outra coluna, mas aqui eu vou trazer um textinho que é um separadorzinho. Olha lá, agora a nossa chave já tá com um separadorzinho, poderia ser, sei lá, xxxxx aqui, qualquer coisa maluca. Ele funciona também. Poderia colocar espaços, né? Também aqui, ó, pra ficar maneirinho. Sei lá, a criatividade aqui, ela é quase infinita. É o que você precisar, o que vai depender do seu uso, né? Eu uso bastante esse tipo de codificação, por exemplo, quando eu trabalho com um censo escolar da escola, com o nome da escola. Eu geralmente faço esse tipo de manipulação com algum separador clássico aqui. O underscore, ou tracinho ali, o hífenzinho, tal, alguma coisa nesse tipo aqui. Beleza? Então, vamos partir para o próximo. Tá? Esse aqui é bem esquisito, na verdade, mas ele funciona também. Tá? O insert, o que ele vai fazer? Vamos ler juntos aqui. Então, ele insere a string S2. Ó. S2 é o último parâmetro. Em S. Tá? Então, vai ter uma string S aqui. E nessa string S eu vou adicionar uma nova string S2. É um novo textinho S2. A partir de start. Tá? Beleza, como assim? Cada letra, né? O nome string não é à toa, né? Uma cordinha, é uma junção de letrinhas, na verdade, né? Não é a palavra para o computador, não interessa. Né? O que importa é que tem um conjunto de caracteres escritos sequencialmente. E eu vou localizar esses caras, eu vou identificar um por um na posição que eles estão. É assim que a gente sabe. Então, esse start, na verdade,
é a posição que eu vou começar. E depois tem o len, né? Len de length, de comprimento. E eu removendo dessa string S inicial uma certa quantidade de caracteres. Então, eu vou colocar isso aqui na prática, eu vou copiar isso aqui e vou levar para lá. Vou ter aquele probleminha lá que ficou pequenininho, mas a gente só para ter uma colinha. Então vamos fazer isso com o nome escola. Então vamos lá, insert. Bom, insert o quê? Eu quero a minha string S, que é o nome da escola. É essa que eu quero inserir alguma informação nela. Vamos botar aqui a partir de 1. A partir da primeira letra. Vamos ver se é a primeira letra mesmo. Aí eu quero pegar essa informação e, sei lá, tirar dela 3. Tirar 3 letrinhas. A partir desse ponto de start, eu tiro 3 letrinhas e substituo essas 3 letrinhas por um outro texto. Aqui eu vou botar, igual do exemplo lá, um monte de tracinho. E fecho o cara. Tá? Deixa eu tirar isso aqui daqui, senão acho que ele vai reclamar. E vamos rodar o carinha. Olha lá. Então, olha o que ele fez. Ele, a partir da primeira letra, ele tirou a primeira letra. Por que eu sei as 3 primeiras letras? Por que eu sei que são as 3 primeiras? Primeiro que eu escrevi. E segundo que era escola. Né? Escola. Ele tirou, então, um pedacinho de tamanho 3. Vamos fazer tamanho 1. Agora só tirou a letra E. Então ficou tracinho em escola. Bem carioca mesmo. Opa. Para de usar os atalhos, né? Usei o atalho e voltei pro atalho. É um otário mesmo. Beleza. Então vamos botar aqui 2. Olha lá. Agora só tirou E e S. Tá? E a brincadeira que eu falei, vamos ver se começa de 1 mesmo, porque em computação, agora eu vou voltar para mim mesmo de propósito, só para disfarçar. Computação, quando você faz uma lista sequencial de coisas, um array, alguma estrutura de dados dessas, geralmente, a maioria das linguagens vai trabalhar começando com o primeiro indicador, o primeiro index, como sendo 0. Tá? Aqui, aparentemente, ele vai usar o 1. Eu nem tinha testado isso, porque para mim isso é tão padrão, eu já pensaria que era 0. Né? Mas, enfim, a gente viu lá na prática que é 1. Tá? Então é isso que ele faz. Então, no meu exemplo aqui, eu tinha começado com 3. E a partir da terceira letra, eu removo uma letra, removo as 4 próximas letras, né, a partir dessa terceira, e insiro ali naquela posição o texto. E aí o texto não precisa ter tamanho 4, né? Ele vai inserir a quantidade de texto que quiser e vai repetir o restante. Tá? Beleza? Então é assim que um insert funciona. É meio complicadinho, né? Acho que é o mais complicado de todos, os outros são mais simples. Então esse eu quis dar um pouquinho mais de atenção. Beleza. Então, replace talvez vai fazer o que o nome diz, né? Vai substituir, talvez uma coisa diferente, ele vai substituir todas as ocorrências de um certa palavrinha, que aqui está como replace, aqui na chamada função, né? Então eu quero substituir o que, eu digito essa informação, eu vou substituir da string S de entrada, eu vou substituir ela por outra, né? Por outra string aqui, S2. Tá? Então vamos fazer isso aqui bem rapidinho, para a gente compensar o tempo da outra lá. Então, replace. Então, vamos manter isso aqui. Tá, vamos escolher aqui uma string. Vamos escolher um pedaço. Vamos, escola. Ó, escola e colégio tem letra C, né? Então, vamos tentar substituir todas as letras C por... vamos botar assim... Letra P. Vamos falar a língua do P. Beleza, ó. Então, ficou escola e colégio. É, moleque. Tá? E a escola que era C, agora virou escola P. Tá? Então, é isso que faz. Se eu quiser, por exemplo, ó, ES, né? ES de escola. Eu substituo ES por P. Olha lá. Tá? Então, você vê que é interessante. O tamanho dos textos não precisa casar. Eu vou achar um correspondente, né, um match para minha busca e vou substituir
exatamente a coisa. Da mesma forma, né, como eu fiz para menos, né, vou botar assim, pass, palavra que vem na minha cabeça agora. Então eu tirei o ES de escola e ficou pra escola. É, doideira. Doideira. Vamos seguir. Bom, como eu falei, as outras são mais simples, elas são tão simples que os argumentos são a própria string diretamente, né? Então tem o rtrim e o ltrim. Eu falei o contrário, mas aí vocês entenderam? Seria fazer remoções de espaço em branco à esquerda e à direita, né? Então seria o L de left ou de leading, que tá na frente, né? E o R de right, né? À esquerda, né? No final do texto, ou também chamado de trailing. Trailing space, são os espaços. Espaço aqui, é só para entender, é qualquer caractere que não seja exibido. É, tem, talvez vocês não sabem, mas tem caracteres que eles existem como código, digamos assim, mas eles não representam nada gráfico na tela. Então, tem um caractere específico para nova linha, tem um caractere específico para espaço, tá? Então, o trim, ele faz a remoção de todos esses carinhas aqui. Tá? Então, é espaços em branco nesse sentido mais amplo. Tá? Então, beleza. A gente não tem nenhum carinha aqui que tenha o nome com espaço. Nós vamos fabricar esse negócio aqui agora. Vamos usar uma coisa que eu falei que não era para usar, que é o editor, né, direto aqui do Hype. Vamos usar ele aqui sem essa opção, né, marcada. Que aí a gente é capaz de editar aqui. Né? Não façam isso, né? Aqui é só pra gente testar. Vou colocar espaço em branco aqui também. Que maluquice. Aqui eu vou botar diversos espaços em branco para ficar bem exagerado. Eu vou operar só com ele, tá bom. Beleza. Agora se a gente rodar a consulta de novo, ele deixou um monte de espaço em branco. Aí isso é horrível, né? E às vezes acontece, cara. O cara tá digitando lá no sistema, aperta um tab sem querer. Tá? Então, é muito importante para quem está consumindo os dados depois ter o cuidado com isso. Então vamos lá aplicar o ltrim. Tá? Como eu falei, esse direto. O único argumento é a coisa que você quer cortar. Então vamos aplicar ali, ó. Agora você vê que o escola, né? Vou tirar aqui a função. Sem a função fica esse negócio todo zoado. Com a função. Opa, Ctrl Z demais aqui. Com a função ele fica bonitão. Tá? Beleza. Eu pulei o lower e o upper, né? O L case e o lower. Eles vão ter o funcionamento bem parecido, que o único argumento é a própria string que eu quero manipular. Tá? Então eu tenho a função lower ou L case. Em inglês, case quer dizer se é maiúsculo ou minúsculo. Então uppercase, lowercase. Então tem as duas chamadas, né? Ou lower, ou seja, passa tudo letra minúscula. Ou upper, ou ucase, passa tudo uppercase. Tá? No nosso caso, todos os nossos textos são em letra minúscula. Já são em letra minúscula. Então, eu vou usar o lower. E agora eu vou botar tudo em letra minúscula. Tá? Aí eu vou aproveitar que isso aqui já tá zoado, né? Que a gente enfiou um monte de espaço em branco ali. Fazer um combo aqui, ó. Olha só que legal. É que a ordem tanto faz, né? Mas, em primeiro lugar, eu diminuí a letra de todo mundo. Né? Isso gerou uma string. Isso retorna, lembra? Isso traz pra gente, pro nosso código, uma informação. E aí, essa informação pode ser o argumento de uma nova função. Né? Então, essa parte que está marcada aqui, ela retorna uma string. E eu passo essa nova string para a nova função, que vai devolver uma outra string. É meio esquisito, mas é isso que acontece. Então, agora a gente vai ter a coisa sem os espaços e tudo em letra minúscula. E foi legal ter feito esse combo, porque o locate, ele geralmente é usado como combo. Ele tem uma função bem específica, né? O que o locate faz? Ele vai retornar o primeiro index onde a busca encontrou o texto search, né? Que é o primeiro argumento aqui. É o primeiro caso, inclusive, que a string que a gente quer operar sobre não vai vir como primeiro argumento, vai vir como o segundo. É o S aqui, mas beleza. Por isso que é importante ler a documentação. Então, vai retornar o primeiro index, ou seja, a primeira posição, onde eu achei lá
a minha busca, search, que não precisa ser uma letra só, pode ser um texto, algumas letras e tal, tá? E eu posso fazer isso também opcionalmente, né? Toda vez que vem entre colchetes é opcionalmente, a partir de start. Então, eu posso querer achar isso, mas não no começo. Eu quero, a partir da terceira letra eu quero achar isso. Então vamos lá fazer esse carinha aqui. Usar então locate. Vamos tentar locate, sei lá, ES, né? ES de escola. Em nome de escola. E é isso. Ele tem que me retornar a primeira posição desse cara. Lembra que esse primeiro tá cheio de espaço, né? Tava tão cheio de espaço, ele só foi achar ES, né, a primeira ocorrência, e ele para na primeira letra, né, que ele achou. Que era ES, mas ele vai parar no primeiro. Ele achou na primeira cheio de espaço nosso, lá na posição 14. 14º linha, linha não, caractere do meu texto, né? Espaço, tab, tudo é caractere. Então tem que levar isso em consideração. E no colégio, que era o segundo, ele não achou. Aí quando não achou, ele retorna zero, tá? Então essa é uma maneira de dizer que não achou. E lá no outro que tava escola mesmo, né? Começando, bonitinho, sem espaço, ele achou logo na primeira posição. Beleza, e substring, ele vai retornar um pedacinho da string, né? Ele vai fazer um corte nessa string também. Então ele vai retornar uma substring começando, um substring de S, né? Um pequeno trecho de S, começando em start e, opcionalmente, com um certo tamanho pré-definido. Substring, ele vai pegar nossa string, né? E vai trazer um trechinho dela, um pedaço dela, cortado a partir do ponto que eu quis. Vou começar aqui do segunda posição. Olha lá. Então ele não trouxe, por exemplo, né, como eu comecei a partir da segunda letra, ele não trouxe o E de escola e o C de colégio. O outro escola estava cheio de espaço em branco, ainda trouxe alguma coisa, né? A gente não consegue visualmente acompanhar o que foi cortado, mas a gente sabe que foi cortado pelos outros. Vamos começar pela quinta letra, por exemplo. E aí, sucessivamente. E eu posso dizer que eu quero um tamanho específico. Então, vamos dizer assim, começar do 3, eu só quero um tamanhinho 2. Agora, só trouxe um pedacinho de informação. O outro parece que está em branco, mas na verdade não está, né? Trouxe alguns espaços em branco aqui. Beleza? Bom, voltar para mim aqui finalmente. Espero que vocês tenham entendido que agora, né, a gente vai começar um maquinário aqui de um pouquinho de programação, um pouquinho de pensar o comportamento dos dados, como é que eles vêm, para a gente poder manipular. E aí as funções vão brilhar aí, recombinação desses dados, criar novas colunas a partir das informações originais que a gente tem. Tá? Vai ser um pouco da nossa missão aí nos próximos vídeos. E aí depois começar a juntar com outras tabelas, fazer um negócio ainda mais um volume de dados um pouco maior, questão de performance, como otimizar isso também. Enfim, tem bastante informação para a gente ver ainda. E é isso aí. Tá? Um grande abraço, fica na paz. Fui.